Homens de Deus, eu estou aqui de volta, né, depois de um tempo ausente, né? Eu queria explicar um pouco mais e até mesmo dar sequência a esse assunto através desse vídeo. Eu precisei me ausentar pela necessidade inicial de organização do nosso evento, do nosso retiro, do nosso acampamento, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Somente por isso, né? Foram muitas reuniões, foram muitas demandas, foram organizações que se tornaram necessárias em setores, departamentos, para que nós pudéssemos ter o número de inscrições que estamos tendo. Louvado seja Deus por isso. 100 inscrições, já chegamos a 100 inscrições, ou seja, chegamos no nosso limite. Eu estou pedindo mais 50 e eu acredito que eu as tenha, mas eu preciso aguardar ainda. Mas o fato é que estamos caminhando muito bem com a organização dos nossos forjados, que nada mais é uma ministração do Ministério Legendários, né, que todo mundo conhece, abençoando as nossas vidas e nos preparando para, quem sabe, nos próximos, nós mesmos, com uma equipe de 70, 80 homens, consigamos executar esse trabalho 2 vezes por ano na vida da nossa igreja, sendo bênção na vida de muitos homens, mas também na vida da nossa igreja, tá bom? Estou levando muita fé, meu amigo, tenho orado por isso, na certeza de que primeiro nós seremos impactados, né, com tudo aquilo que vamos viver em Deus nesse acampamento, tratados, libertos, restaurados, em nome de Jesus, e vamos nos preparar para fazer o mesmo a muitos outros homens de Deus, tá bom? Eu quero aqui deixar a minha aula essa que eu tenho certeza que vai abençoar muito, mas muito a sua vida. O título da minha aula é Tempo de Colheita de Almas, tá bom? Se eu posso dar um subtítulo, será Alistem-se no exército de Cristo. Eu quero orar antes da minha primeira fala, pedindo a Deus que Ele toque ao meu e ao seu coração. Em nome de Jesus, fale ao nosso íntimo de nossa alma e mude a nossa visão, a nossa condição, a nossa direção. Tenha liberdade. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém aí, você na sua casa, no seu escritório. Bom, hoje não é um dia comum, né, se você está assistindo essa aula. Eu vou dizer que nem é uma aula, é uma celebração de homens de Deus da nossa igreja. Eu quero que você, nesse momento, olhe para a sua vida, né? Olhe para a vida dos seus irmãos, olhe para a vida, pense, né, na vida do seu filho, da sua filha, olhe avalie, né, a condição da sua esposa, do seu ministério. O que você tem feito, então, para como homem, poder cumprir a sua parte. Uma coisa eu posso te dizer, homem de Deus, e você é meu irmão e eu tenho liberdade para isso. Eu sinto que hoje Deus está chamando homens. Deus está chamando homens de verdade. Homens que querem mudar o destino da própria família. Por que isso? Porque é tempo de colheitas de almas. A começar na nossa família. E depois aqui em Colubandê. É tempo de colheita de almas em Colubandê. Eu peço que você entenda a minha fala e, quem sabe, assistindo essa aula, possa repetir essa minha fala. É tempo de colheita de almas em Colubandê. Queridos, irmãos, vamos falar a verdade. A nossa cidade está sangrando. Quantos lares destruídos têm sido? Quantos pais nós olhamos ao nosso redor e estão esses ausentes?
Quantos maridos que conhecemos que estão traindo a sua esposa? Quantos filhos estão crescendo sem referência de um pai, sem referência de um homem de Deus? Mas eu tenho uma notícia que vai tocar o seu coração, então, diante desta aula. Os campos já estão brancos para a ceifa, para a colheita. E Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. João 4,35. No grego, a palavra, então, usada, terismos, que significa a colheita, está madura agora. E o comando, então, a ordem de Jesus, ela é clara. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ela está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. No original grego, ide é uma ordem, ou seja, por eutentes é uma ordem. Significa assim, vão, entrem na batalha. Homem de Deus, você vai então, depois de ouvir isso, ficar olhando ou vai entrar na seara? Porque é tempo de colheita de almas em Colubandê. Eu quero usar nesse momento o exemplo de Jesus. Jesus é um modelo perfeito para nós, homens. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está lá em Marcos 10, verso 45. Ele deixou o céu, ele nasceu em uma manjedoura, ele viveu 33 anos sem ter onde reclinar a cabeça e no final, na cruz, ele deu tudo. Tudo para que famílias fossem salvas. Em Lucas 19, verso 10, diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não salvou só indivíduos. Quando ele salva um homem, ele salva uma família inteira. E ele sabia que quando um homem vem a Cristo, a família inteira é salva, porque é tempo de colheitas de almas em Colubandê. E quando um homem vem a Cristo, a família inteira é salva. Eu quero usar alguns exemplos bíblicos de homens que entregaram tudo. Jesus não deixou só um exemplo, ele deixou um exército de homens que seguiram o ID. Os 72 discípulos, que está lá em Lucas 10, do verso 1 a 20, Jesus enviou 72 homens comuns, 2 a 2. E eles voltaram dizendo assim: Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Eles foram e colheram almas. Quero lembrar que era um homem simples, mas obediente. Filipe, o evangelista lá de Atos 8, ele não ficou em Jerusalém. Ele foi então para Samaria e depois para o deserto. Pregou para o eunuco etíope e começou a colheita na África então. Filipe, ele obedeceu ao mesmo verbo grego poreu omai, que significa ele foi. Barnabé, o filho da consolação, que está lá em Atos 4,13, ele vendeu tudo que ele tinha e colocou o dinheiro, então, aos pés dos apóstolos e depois foi buscar Paulo. Discipulou João, Marcos e foi enviado com Paulo para o mundo. Ele entregou bens, tempo e reputação pela colheita. Pedro, de pescador a pregador, que viu 3.000 almas salvas em um só dia, está lá em Atos 2,41. E Paulo disse assim: tudo faço por causa do evangelho. Está em 1 Coríntios 9,23. Sofreu tudo, mas nunca parou. Timóteo, jovem que entregou então a sua juventude, Paulo lhe disse: faze o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério. Está em 2 Timóteo 4,5. Estevão deu a própria vida enquanto orava pelos que o apedrejavam. Todos esses homens citados entregaram a vida e o ministério para que houvesse colheita de almas. E eu vou repetir agora. É tempo de colheita de almas em Colubandê. Eu citei aqui homens simples, mas eu quero também aproveitar e citar homens simples, mais atuais, que fizeram
o mesmo. Irmãos, isso não parou na Bíblia. Billy Graham, ele pregou para 215 milhões de pessoas e viu quase 3 milhões de decisões por Cristo. Ele entregou a vida inteira. Reinhard Bonnke viu mais de 74 milhões de pessoas se entregarem a Jesus na África. Ele abriu mão de tudo. Mas quero falar também de homens simples, homens como você e eu. O missionário brasileiro Rael Couto, que largou o conforto do Brasil e hoje trabalha com tribos na África, levando Jesus para vilarejos inteiros. Homem comum, mas obedeceu ao ID. Pastores também anônimos nas favelas do nosso Rio de Janeiro, que saíram do crime, saíram das drogas, e hoje plantam igrejas em comunidades onde ninguém quer ir. Homens que transformaram seu próprio bairro. Pais de família, aqui em Colubandê, que também largaram vícios, voltaram para casa e hoje lideram grupos de homens, salvando outras famílias, homens simples, homens reais, homens que decidiram, eu vou entregar a minha vida para a colheita, ou seja, é tempo de colheita de almas em Colubandê, e quando o homem vem a Cristo, a família inteira dele é salva. Homem de Deus, agora eu quero falar direto ao seu coração. Eu quero pedir que você feche os seus olhos por um instante e imagine seu filho de 10, 15, 20 anos olhando para você. E o que ele vê? Ele vê um pai presente ou vê um pai ausente? Ele vê um homem de palavra ou um homem que promete então e não cumpre? Ele vê um homem que ora ou ele vê um homem que engana, ou que trai, ou que xinga? E agora responda para você mesmo. Quantos anos você já perdeu? Quantas noites sua esposa então chorou por causa do seu comportamento? Quantos filhos já cresceram sem o exemplo de um homem de Deus em casa? Lembre-se, quando um homem vem a Cristo, a família inteira é salva. Mas quando o homem não vem a Cristo, a família inteira então sofre, chora, lamenta. E hoje você tem uma escolha diante dessa aula, dessa ministração. Continuar do jeito que está, ou ser forjado pela palavra de Deus e se tornar o homem que a sua família precisa. Deus está formando um novo exército de soldados de Cristo aqui na Igreja de Nova Vida em Colubandê. Um exército de homens que vão ser forjados pela palavra, que vão levar outros homens para serem forjados também, e assim toda a família será abençoada. Homem de Deus, você quer fazer parte deste exército? Eu estou aqui, Pastor Renato, Bispo Robson, juntos, nós três, estamos chamando você hoje. Não é hora de ficar na plateia observando, é hora de se alistar. Venha fazer parte agora. Venha dizer, eu quero ser forjado pela palavra, eu quero salvar a minha família, eu quero levar outros homens para este exército e também a Cristo. É tempo de colheita de almas em Colubandê. E quando um homem vem a Cristo, que fique gravado isso em sua mente e em seu coração, a família inteira é salva. Então, homem, levante-se, venha. Não espere mais um ano, não espere mais um mês. Hoje é o dia, me mande um WhatsApp agora. Seus filhos estão olhando, sua esposa está orando, mas Deus está te esperando. Venha se alistar no exército de soldados de Cristo desta igreja. Eu vou orar e vou chamar essa oração de oração de alistamento. Senhor Jesus, nesta aula, nós nos apresentamos diante de Ti como homens. Homens cansados, homens quebrados, homens que querem mudar. Nós queremos ser forjados pela Tua palavra. Nós queremos salvar nossas famílias. Nós queremos levar outros homens para serem forjados também. Hoje nós nos alistamos no Teu exército, aqui na Igreja de Nova Vida, em Colubandê,
junto aos pastores e ao bispo Robson. Levanta um grande exército e numeroso exército de homens nessa cidade. Que famílias inteiras sejam salvas. Que Colubandê seja transformada. Em nome de Jesus. Amém. Homens, venham se alistar. Venham ser forjados. Venham salvar suas famílias. E que haja um grande e numeroso alistamento através dessa aula. Amém e amém. Meu WhatsApp está aí, à sua disposição. Querendo saber como trabalhar por esse trabalho, por esse exército, por esse ministério, me contacte. Querendo se alistar nesse Forjados Camp, que será um acampamento, me envie uma mensagem, eu tenho orado por isso. Já vieram muitos homens de fora da igreja, mas eu gostaria muito que os homens dessa igreja estiverem lá presentes, sendo também tratados e restaurados. Essa é a minha oração, essa é a oração do bispo, e que assim seja. Tá bom? Eu te aguardo. Vou preparar um outro vídeo amanhã e nós vamos caminhar, porque eu quero colocar em dia essas aulas. Quero te ver abençoado. Em nome de Jesus. Amém.